Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de Geografia número 51 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre algo bem importante que faz parte da nossa vida, que é sobre a poluição. Você já ouviu falar sobre isso? Você já imaginou você chegar num lugar e ela estar desse jeito? Como você iria se sentir? Bem, mal, seria legal, não seria? Acho que não, né? Então imagine, né, a gente chegar nesses lugares e estar essa poluição toda. Vamos descobrir o que significa tudo isso? Então vamos lá. Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção aqui com a prof. Responder, pensar. Nessa aula a prof quer fazer você pensar um pouco também sobre as suas atitudes. O que você tem feito? Será que você é onde você mora? Será que você também tem poluído? O que você tem feito para contribuição? A gente olha essa imagem aqui e pensa, mas é só no lugar que tem praia. Ou então, eu não faço isso. Mas você sabia que a poluição começa aqui, da onde você está? Então é isso que a gente vai descobrir, combinado? Então, para depois, você vai precisar de caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, para você registrar tudo isso que você está pensando, tudo isso que você aprendeu e tudo mais. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar observando essas imagens aqui. Olha só, essa imagem é do mesmo lugar, mas por duas perspectivas diferentes. O que a gente vê nessa primeira imagem aqui? Um lugar bonito ou um lugar feio? Um lugar bonito. Um lugar que parece limpo ou um lugar que parece sujo? Que parece limpo, né? Olha só, então tem a natureza, olha só, tem até os cataventos para produzir energia, né? Olha os peixes e tudo mais. Agora, quando a gente vê essa imagem aqui, o que você nota? Será que é um lugar legal de se morar? Você ia ter vontade de morar num lugar desse? Acho que não. E olha só, a gente nota que aqui, ele está todo inteiro, né? E aqui, ele já está se despedaçando, ele está se desfazendo. Aqui no rio, como é que tá o rio? Essa água, será que tá boa para a gente tomar? Tem peixes? Será que os animais estão ali? Não, né? E quantas fumaças e tudo mais, né? Até parece que o dia tá meio cinza. Então, são duas imagens que fazem a gente pensar em muito. Nas duas imagens, a gente pode observar ações do homem e que modificam o ambiente natural. Nessa aqui, o homem modificou, mas ele está usando em favor a natureza, né? Olha só, está produzindo a energia, aqui tem energia solar também que ele está, então ele está usando a natureza, porque não tem, a gente, seres humanos, aonde a gente estiver, a gente vai modificar. Só que o que eu faço? Será que eu não tenho que ver se eu não estou modificando demais? Ou será então que eu não estou cuidando? Tem tudo isso. Aqui eles também modificaram o lugar, mas não pensaram nem um pouco, né, na natureza. Você já assistiu aquele filme que tem do Lorax, Em Busca do Vale das Trúfulas? É muito interessante. Se você não viu esse vídeo, esse filme, assista. E ele vai falar muito sobre essa poluição. Então conta a história, né, de um moço lá, ele tinha um sonho de construir um cachecol. E aí ele achou um lugar, essas trúfulas, que elas eram macias, tudo mais. E a ganância dele fez com que ele acabasse com tudo. E aí, no final, a gente vê cada coisa. Então, assistam esse filme, que ele vai falar muito sobre a poluição. Se você não viu, assista. É o Lorax, Em Busca do Vale das Trúfulas. Olha só. No entanto, algumas ações elas podem causar mais danos do que as outras. Os seres humanos às vezes poluem, mas também fazem maneiras, têm ações para ajudar a despoluir. Por exemplo, hoje em dia tem muitos lugares que pegam o plástico e transformam em uma outra coisa. Ou, eles cortam as árvores para fazer as madeiras, os móveis e tudo mais, mas em contrapartida, em outro lugar, eles replantam. Então, essas são as ideias. Nós podemos usar da natureza, só que nós também temos que cuidar dela, nós temos que devolver e, enfim. Se tivesse que escolher, olhando nessas imagens aqui, um lugar para viver, qual deles você escolheria?
do lado de cá, que tem os peixinhos, a água, quem sabe você até brincando lá junto, ou do lado de lá, onde provavelmente não ia poder sair de casa sem ter um bom ar? Eu escolheria do lado de cá, não é? Eu prefiro muito mais. Na aula de hoje, a gente vai aprender que podemos modificar o ambiente através da poluição. Você sabe o que é poluição? Você já ouviu essa palavra? Poluição nada mais é do que a alteração que ocorre por fatores humanos e naturais e que prejudicam o meio ambiente. Afetam a qualidade do ar, da água e do solo. Olha só o planeta ali, ó, ele está pedindo socorro, ele está usando máscara. E não é por causa do coronavírus, é justamente porque o ser humano está produzindo muita poluição, muita sujeira. A poluição gerada pelo homem pode prejudicar o solo, a água, o ar, pode afetar outros animais, né, as espécies, pode proliferar doenças. Então já imaginou assim, ó, por causa da poluição, aqueles animais que gostam de uma sujeira, rato, barato e tudo mais, aquele lá vai crescer mais. E aí, pode gerar mais doenças para nós também. Diminuir os recursos naturais, ou seja, aquilo que já tem na natureza vai acabando. A vida do planeta, tem alguns animais que são tão sensíveis que podem acabar o quê? Desaparecendo. Então, olha como a poluição é muito sério e a gente tem que cuidar. Porque já imaginou, quando você faz educação física ou quando você vai brincar fora e às vezes você está com tanta sede, imagina se não tivesse água? O que ia acontecer? Ou então, se o ar onde você estivesse fosse tão poluído, começaria a dar doenças e assim por diante. Então, olha como a poluição faz mal também muito para a gente. Existem diferentes tipos de poluição. Nós temos a poluição do solo. Depois, em cada aula, a gente vai ver cada um tipo de poluição mais a fundo. Hoje, você vai aprender que existem vários tipos de poluição. Poluição do solo, nós temos a poluição da água, nós temos a poluição térmica, ou seja, do calor, de aquecer o planeta Terra. Olha só aqui, ó, essa imagem que a prof colocou aqui. Tem a poluição do ar, né? Nós já aprendemos como a gente precisa do ar para a gente sobreviver e viver, do oxigênio. Já imaginou se esse ar está poluído? Tem a poluição visual. Já imaginou quando a gente olha aqui? Tem a auditiva também, ou seja, do som, do barulho. Né? Nós vamos conhecer algumas atitudes que podem ter para diminuir essa poluição. Então, olha só, a gente pode evitar o desperdício de água. Vocês viram só que quando a gente fala de regras, quando a gente fala sobre a água, quando a gente fala de poluição, nós falamos em não desperdiçar água? Isso é muito sério. Ou então jogar o lixo no lixo, separar o lixo para reciclagem, diminuir o uso das embalagens através de reutilização, né? Você ter uma garrafinha ali, quantas vezes, né, enchendo aquela garrafinha, você vai diminuir o plástico. Quando puder, caminhar, andar de bicicleta. Às vezes o mercadinho é ali, é 5 minutos da tua casa. E será que você precisa ir de carro? Né? Isso são para os adultos pensar. Ou então, às vezes a avó mora 1 quadra, será que não dá para ir andando ou de bicicleta? Então, ter outros meios de você usar, né, para você se locomover e tudo mais. E não só o carro, o ônibus e assim por diante. Não fazer queimadas, né? Tudo isso vai ajudar. Então, agora que a gente já pensou sobre a poluição, tipos de poluição e tudo mais, o que a imagem representa? Olhando essa imagem aqui, a poluição, a vida aquática ou a vida, a beleza da vida? O que ela representa? A poluição, não é mesmo? Você já imaginou você indo para a praia, aquela praia que parece tão linda, e aí você olha num lugar e está assim? Acho que não seria nem um pouco legal, não é? Então as próximas aulas vão ser para a gente pensar nas nossas atitudes quanto ao meio ambiente, coisa assim que a gente vai fazendo aqui do nosso lado. Se você começa a diminuir o uso de plástico, quantas coisas você pode estar salvando? Ou então, quando você vai no mercado, né? E às vezes é uma coisinha, 2 que você comprou que você pode carregar na mão. Será que você precisa de uma sacola?
Ou então, será que você não pode trocar essa cola por caixa de papelão? E tudo isso vai ajudar, certo? O ambiente, o planeta Terra, o lugar onde você vive e tudo mais. E até, o seu bolso. Então, nas próximas aulas a gente vai conversar bastante sobre cada tipo de poluição para você aprender. Fique com a sua atividade, capricha aí e até a próxima aula.